mais um podcast maravilhoso. Amiga, a gente tá toda, depois dos 100 episódios, hein? A gente ficou craque. Agora é podcast. Cada vez chegando mais gente, né? Não? Exatamente. Mas a gente ficou nostálgica nesse dia. Foi saudosismo pra gente. Deu Foi bem uma legal. saudade do primeiro podcast. Ai, foi. Aí a gente pensou, será que essa pessoa aceitaria voltar? Né? Gente, agora eu preciso falar alguma coisa sobre nossas conversas Nos bastidores? nos bastidores. Eita! Tá a louca e a maluca. Porque uma não sabe o que a outra falou. Gente, vocês não têm noção. Tem hora que eu fico ouvindo o áudio e eu desouço o áudio que eu ouvi. O Diego, coitado, ele tá passando mal, porque ele vai discutindo as coisas com a gente, ele bota textão. Ah, é só para avisar, não põe textão, né? Aí chega aqui, eu quero fazer DR com ele. Aí eu falo, não, deixa a Cláudia chegar que a gente vai fazer DR junto. Aí eu não faço DR e ainda levo. Bom, enfim. Mas, amiga, o podcast Femininas, ele proporcionou para nós essa sororidade. E que a gente pode ter amizades, nós podemos discordar. A única coisa que nós não podemos é desrespeitar um ao outro. E aqui entre nós não existe isso. Não, a gente tem respeito pra caramba. Suas ideias são as suas, as minhas, e a gente toca o barco. Sim. Não é? Sim. Algumas coisas conflitam, a grande maioria a gente tá no mesmo barco, né? E faz parte das relações. Faz parte. Porque tem uma psicóloga que vai falar de conflito pra gente hoje, sabia? Ah, é? É, mas não é a gente falar de Eu conflito. achei que ela ia falar só de sexo. Ah, virou mãe. Ela virou mãe. Então Ela vai falar também da outra parte, que é sem o sexo. Sem sexo, É. amiga. Mas, ó, antes disso, Ventex, para ter aquele momento agradável com seu companheiro sozinho, nada como um bom ventilador. Amiga, você achou que eu ia falar o quê? Nada como um bom ventilador, luz quente, luz fria. Você tá debochando do meu merchan? Dieguito, eu não sei o que eu falo. Seguindo para aquelas noites maravilhosas, amorosas e nem tanto amorosas, quando você maratona em Netflix ou outras séries e filmes, um bom ventilador. O grupo JR Falcão, que dispara aí com a Ventex, a força do vento. Não é que ela falou maratonar, eu já até assustei do que ela ia falar, mas tudo bem. Gente, é super bom. Se você não gosta de ar-condicionado. Tem gente que não gosta de ar-condicionado. Tem gente que não gosta. Eu não gosto muito não também. A Thalita é fã, viu? É fã? É. Não gosto. Mas nessa situação de menopausa, eu até preciso dele. Do ar-condicionado, do ventilador, de todos eles na minha vida. É. E você não tem tem controle remoto, luz quente, luz fria, né? Você pode até usar na hora ali tem os mais modernos, mais para ambiente clean, isso, né? Para cozinha, mais potente. Então, se você não conhece, está na hora também de conhecer o Instagram deles, ventex.indústria. Tem site. Tem mesmo. E também o nosso Instagram, amiguinha, tá? De vento e polpa. Femininas Oficial. Exatamente. Lucas, um abraço para você, viu? Tá maravilhoso. A gente tá lotando ali, né? O tempo todo, muita conversa, muita gente. Haja vista que já nós passamos dos 100. Sim, e se você quer participar, entre no nosso direct para que nós possamos analisar dentro da nossa agenda. Agora, amiguinha, vamos falar da convidada? Vamos. Thalita, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Você viu que a gente continua doida do mesmo jeito, né? A melhor parte. Com esse nome poderoso, Thalita Vendrame. Né, tudo de bom. Mudou muito de 2 anos pra cá, Thalita? Tudo. Muda tudo, né? Quando você veio, você não tinha nem a projeção, o objetivo de ser mãe, não estava nem nos seus planos. Naquele momento, não. Eu sempre quis ser mãe, né? Era um objetivo de vida, sempre gostei de criança, sempre quis muito a maternagem, mas naquele momento eu estava muito focada no trabalho, muito focada em mim, então nem passava pela minha cabeça
que eu poderia, assim, ser mãe. Tão logo. Tão já. Ô, Thalita, e como é que foi? Como é que foi se descobrir gestante? Ah, foi bem. Você quis, foi um desejo, pronto, agora eu vou ali. Era um desejo, que foi em consenso, né? A gente chegou num consenso que a gente queria um filho, mas no momento a gente não tava assim com tabelinha, aquela coisa tentando engravidar. Eu não tava muito me preparando assim para. Eu não tava. Apenas tirei o preservativo, tirei as prevenções e falei, bom, vamos lá, vamos tentar. A hora que vim veio, muito despretensiosamente, foi muito rápido, muito natural que eu acabei engravidando. Então, também foi muito legal, foi muito bem-vindo, mas também foi, gente, eu não sabia que eu tava na época com 35 para 36 e eu já tinha sido diagnosticada com endometriose há anos atrás. Eu falei, cara, assim, em 2 meses eu engravidei, eu fiquei pasma. Meu médico também falou, meu, era para ser mãe. Eu falei, então seja bem-vindo e vamos curtir. E curti muito, a gestação foi sensacional. E o corpo, a mudança do corpo, né? Porque tem, não Tem. tem? Mas você tá muito mais gata, viu? Você tá A gatíssima. maternidade dá um ar, Nossa, tá gatíssima. não é, amiga? A maternidade traz um plus. A gente tem plus em tudo, né? Aham. A gente vai agregando situações de plus aí. Mas você mudou muito o corpo? Olha, eu tenho uma genética favorecida, eu não mudei muito, eu realmente fui uma grávida que eu tinha só a barriga, né? Eu engordei ao todo no último dia que eu fui ter o Miguel, eu tava 14 quilos a mais, assim, de quando eu engravidei, mas eu tava muito inchada, meu pé tava muito inchado, minha mão tava muito inchado. O rosto eu não inchei, mas as pernas e o pé e a mão eu tava muito inchada, então a gente adquiriu esses quilos a mais aí da última semana, de eu ter o Miguel ao inchaço, mas uma semana antes eu acho que tava 11 quilos, que era a meta ali. Sempre fui uma gestante saudável, fiz exercício, fiz yoga, fiz pilates. Fiz toda a preparação para, se caso fosse um parto normal, que viesse natural, realmente. Então, eu fiz toda uma preparação para o parto. Eu tive um acompanhamento nutricional sensacional, endocrinológico, porque eu tive problema endocrinológico, a minha tireoide, ela deu uma oscilada, ela deu uma alterada, que pode acontecer em gestante. No início da gestação, eu estava ali quase no pré-diabética. Não existe mais esse termo, tá, gente? Mas é quase na diabetes, então eu tive que dar uma segurada também. Então, eu fiz todo o acompanhamento médico, nutricional, psicológico, para que eu tivesse uma gestação tranquila até a vinda do Miguel. Eu tive um bom acompanhamento de todos os profissionais. E continuou trabalhando a vida profissional. Cara, acelerou total. Eu nunca trabalhei tanto quanto na minha gestação. Eu não sei, eu acho que o Miguel até agitado assim. Saía de um lugar e ia pro outro. Saía de um lugar, saía da clínica, ia para faculdade, da faculdade ia para clínica, né, como supervisora. O que eu me privei muito foi de orientação de TCC. Eu pedi para academia para falar, olha, não dá, é muito pesado, então eu fiquei só na supervisão e tirei as aulas noturnas, porque aí ia me sobrecarregar muito, principalmente pensando no final da gestação, em todo o meu bem-estar de saúde mental. Eu fiquei só na supervisão e na clínica, mas também não que não foi corrido. Eu atendi, eu lembro assim que eu tive Miguel num sábado, na sexta-feira eu tava atendendo. Eu tive Miguel às 5h30 da manhã de um sábado. Na sexta-feira eu fui almoçar com uma amiga minha, com a Carol, que também estava grávida, depois de 2 meses teve a Liz. E a gente foi almoçar e eu fui atender uma paciente e aí eu fui para casa, fui relaxar, fui rever as coisinhas dele, fui me preparar para recebê-lo. E aí, a chegada do Miguel. Os olhinhos do Miguel. Os olhinhos do Miguel. Esse momento da gente fazer o primeiro encontro, né?
Eu fico aqui imaginando, hoje, agora que você está falando, me vai passando um filme, né? Acho que Sim, na Lu também, eu da também, chegada da fui. Sara. Fui me A gente revendo, vai se né? revendo. E eu me lembro da chegada da Raíssa. A Raíssa chegou num sábado de madrugada, era umas 4 horas da manhã. A Helena chegou num dia de semana, eu não me lembro qual, mas ela chegou umas 8 horas da manhã. Ah, chegou cedinho. Cedinho, cedinho ela chegou. Olha. Um olhão azul, e o primeiro olhar, assim, a hora que eu do lado, que a Raíssa eu tive parto normal e a Helena foi cesárea. Então foi muito diferente. Eu participei efetivamente no parto da Raíssa, né? E quando foi a Helena, não deu, precisamos fazer cesárea. E aí, a hora que eu olhei do lado, assim, é surreal, né? Você olhar para uma cria que é sua, né? E ela olhou assim, ela tinha um olhão azul. E, meu Deus do céu, não acredito que é a minha também. E a chegada do Felipe, né, que foi o terceiro, que também foi bem, era um menino, e aí ele chegou todo truculento, Fortinho. forte, amiga, forte. Que o Miguel é fortinho também. O Felipe era forte e ficou na incubadora. Eu tive um chilique, 5 acessos, Com né? certeza. Precisou tirar o menino de lá, porque eu queria o menino no meu quarto, tinha medo de alguém levar meus filhos. Você assistiu aquela novela da Nazaré, né, amiga? Eu achava que a Nazaré Tedesco Olha. estava participando de Eu todos os assisti meus a partos. medo da mulher Você não levar. teve medo com a Eu tive, Clarinha? não, eu tive. Ah, a Nazaré também chegou de você, né? Ah, Eu fiquei bonito. olhando. Todo mundo, você também. Eu achava alguma marca nela. Você acredita que eu fiquei olhando e ela tem uma marquinha no braço. E essa marquinha, eu falei, se trocar, eu sei. Não, porque você olha assim, eu falei para o Adalberto, entrei no quarto, falei, cadê o menino? Ele falou, é porque o médico achou melhor deixar ele um pouquinho na incubadora. Eu falei, eu quero meu filho. Você é louco? E você tá aqui comigo? Você suma, vai atrás do meu filho. Cadê meu filho? Não, Cláudia, ele ficou lá na incubadora. Eu falei, cadê meu filho? Ai, meu Deus do céu, alguém vai levar meu filho. Aí ele, Cláudia, ninguém vai levar seu filho. Aí ele voltou, foi pra fora, daqui a pouco chega a enfermeira, chega o médico. Com medo de dar uma depressão pós-parto, né? Pediatra, Aí, não, ele não tava com medo de dar uma depressão pós-parto. Acho que o pediatra tava com vontade de me matar. Né? Já vou trazer podia matar. o nenê. Sim. Como foi com você, tá? Olha, foi cesárea, foi marcado. O Miguel estava encaixado na minha costela direita. Já estava assim, meio que tem dificuldade de respiração para dormir. A médica falou: olha, 39 semanas, vamos marcar a cesárea, né? Já tá tudo bem com ele. Ele não nasceu gordinho, ele nasceu pequenininho, meio assim, na média, né? Mediano. E ele, no primeiro choro dele, sabe quando que ele chorou? O Miguel chorou bem. Ele nasceu berrando. Eu falei, cara, que pulmão, né? O menino tem força. E eu lembro que me passou pela cabeça assim. Eu falei pra médica, tem como esperar mais 10 minutos e voltar ele na barriga pra ver se ele se acalma? A médica começou a rir e falou, não, Thalita. Falei, e eu olhava assim pro anestesista, ele falou, o que você fazia, né, pra acalmar ele? Falei, eu cantava, e o pai assim do lado, o que eu faço? Falei, vai com o menino, conversa com ele, começa a cantar, e tinha uma música que era Anunciação, que eu canto pra ele até hoje. E quando ele veio, ele chorando, berrando, e eu comecei a cantar, ele foi se acalmando. Eu falei, Aí me deu uma sensação de paz. Que aí eu falei, não, a gente vai conseguir, a gente vai. Mas no começo me deu um certo, assim, um receio do que eu vou fazer com aquela criança. Eu tive esse receio. Nós já trouxemos, né, 2 psicólogas, né, perinatais, e elas falam disso, né, que a gente, assim, a mulher passa por um momento único de ter 2 corações batendo, né, e a hora que sai, e agora? O que fazer? E agora, sim, e não era um e agora de uma pessoa leiga. Eu li durante a gestação, eu fui atrás, eu fiz curso, mas... Você é especialista em psicanálise, né? Uma psicanalista. Winnicottiana, Exatamente. tudo começa em casa, né? E eu ali, né? Aí eu me foquei, na hora que ele se acalmou, eu falei que eu tava cantando. Foi rapidinho, né?
Na minha cabeça foram segundos, mas pela médica não foram segundos. Ela deixou ele 5 minutos do meu lado. E eu, tipo assim, gente, na minha cabeça são segundos. Então, tem essa questão do puérpero que algumas coisas da maternidade eu não lembro. Eu lembro de flashes. Eu tive isso, até por uma questão assim de. Eu sou uma neurótica obsessiva sensacional, que eu sou meio assim, vamos lá, eu preciso ter controle, eu que quis dar o primeiro banho, eu que. Mas aí eu fui me acalmando, eu lembrava, seja uma mãe suficientemente boa, esteja com ele, né? Sinta o seu filho. E o Miguel dormiu a maternidade inteira. O cara foi sensacional. Ele dormiu a maternidade inteira. A gente tinha que tirar a roupa dele pra acordar, fazer cosquinha. Ele não acordava pra mamar. Nossa. Foi assim, Mas na era barriga ele era tranquilo também, não era? tranquilaço. Teve um dia que eu pedi um ultrassom de urgência. Ele tava 7 horas sem se mexer. Falei, meu Deus, meu filho morreu. Que isso? E meu médico falava, se conecta com a criança. Eu falei, mais conectado que eu tô, não dá, meu filho. Me leva pro ultrassom, quero saber. Cheguei lá, ele tava dormindo. O radiologista conhecia, um grande amigo meu. Falou, não, Thalita, ele só tá dormindo. Eu falei, às 7 horas? Não, deve ter alguma coisa. Ele toma café, come chocolate. Aí eu comecei, eu lembro que isso foi com 7 para 8 meses. Eu comecei um ritual. E aí eu tomava 50 ml de café, porque na gestação a gente evita café, né? Eu tomava 50 ml de café e mexia na barriga. Falava, Miguel, a mamãe tá indo trabalhar, bora. Bora, filho, acorda. Levanta. Aí a gente começou a entrar no ritmo que ele se mexia mais, mas a gente apelidou ele na faculdade de Budinha. Calmo. Ele era bem calmo. Eu acredito que o menino é mais calmo, né? A menina é mais agitada. Bom, as meninas minhas foram mais agitadas. A Helena também deu esse susto, viu, Thalita? Tinha perdido duas amigas, grandes amigas, duas psicólogas. Os filhos delas morreram com cordão e parou de mexer. Me contaram numa semana. Nós fomos viajar, deixaram pro Adalberto contar para mim. Ele com todo aquele cuidado de elefante, Sica, coitado, né? Ele me contou aí e aí ligaram pro médico, o médico falou comigo, eu falei, não, eu tô tudo bem, eu tô bem, eu, né, sou psicóloga, A gente nega tudo, entendi né? Tá tudo isso que tá tudo acontecendo, ótimo. né, não tem problema. Ela parou de mexer, menina, nós saímos de Pompeia, a gente veio aqui em Marília e ela não mexia, e ele deu uma buzinada na Helena. E aí ela começou a mexer. Sabe aquelas buzinas de Buzina bicicleta? mesmo? Foi, Sim, amiga. às vezes eles fazem isso. Botou aqui e e aí ela acordou. Daí eles me deram um calmante passiflora, né? Aí eu comecei a chorar, daí veio tudo. Meus amigos tudo morreu, psicólogos, né, os bebês morreram, eu achei que ela ia morrer, né? Então, assim, eu tava no finalzinho já da gestação, nasceu em abril, isso foi em março que aconteceu. Eu me lembro que a minha irmã pulou no carro, porque eu tava vindo pra Marília sozinha. Liguei pro Adalberto, falou, tô indo pra Marília que não tá mexendo, liguei pro médico, eu sozinha, liguei pro médico, ele me atendeu aqui no materno. E eu lembro que a Elô contava, você viu que quando tava no materno, eu não vi nada, eu tava tão virada, e o que tinha acontecido? Na verdade, como eu tava muito, né, toda aquela questão, eu fiquei muito excitada, e ela quietinha, ela contraiu. o oxigênio tava pouco, então ela precisava Ficar ficar quietinha para eu poder me acalmar, né? Foi bem complicado. Nossa, mas isso que você está contando é extremamente importante. Porque na maternidade, não é porque, ai, tô grávida, os problemas acabaram. Jamais. Surgem vários conflitos de um lado para o outro, né? Nossa, você falando agora que você, com uma dose de cortisol, né, e diminui a oxigenação, e a criança ali dentro, na vida uterina, já sentindo, acho que nem todo mundo tem essa consciência, né, tá? Acredito que não, muitas mães não. E a sociedade piora o quadro.
Porque eu lembro que às vezes eu tinha um problema, até por questão hormonal. Aí eu chorava, a pessoa falava, para que vai passar pro bebê. Cara, chora, libera, né? Precisa liberar. E as pessoas me reprimiam muito, até que chegou uma hora que eu falei, eu não falo mais com ninguém. Eu fiquei muito reclusa, porque era qualquer. Teve uma parte da minha gestação que eu fiquei muito sensível, e ainda mais com a tireoide alterada, e tá mais questão Os hormônios. hormonal ainda. E às vezes acontecia alguma coisa, eu chorava, eu me recolhia, as pessoas falavam, para de chorar, você vai passar pro bebê, tudo que você sente, o bebê vai passar. Aí um dia eu dei uma, assim, eu falei, bom, que bom que ele vai passar, porque ele vai nascer resiliente. Porque ele vai aprender a lidar com o sentimento, porque ele não é uma porta. Que bom, então ele vai aprender a chorar, ele vai saber o que é raiva, o que é tristeza, o que é alegria, o que é ódio, o que é humor. Ele vai saber todos os sentimentos, então deixa ele sentir, porque eu também tô sentindo. E ele vai entender a mãe dele, né? A mãe dele não é a suprema corte de que não É, sei. a Mulher Maravilha. E que bom, porque eu sou falha, e ele tem que saber que eu sou falha. Ah, não tô bem hoje, não. E assim, começar a nomear pra ele. Então eu começava a nomear, olha, hoje a mamãe tá triste, hoje a mamãe ficou com raiva do que aconteceu, mas vai passar. Até pra eu ir me acalmando e ele entrando em contato com essas emoções, então eu explicava pra mim em voz alta, explicava pra ele. E até hoje eu tenho esse mecanismo com ele. Às vezes ele tá numa idade de 10 meses que agora ele fica irritado porque ele não consegue as coisas rápido, ele não tem paciência, óbvio, uma criança. Então eu falo, Miguel, você tá irritado, eu sei, é frustrante. Vamos tentar de novo? A mamãe tá com você, vamos lá. Né? Então, desde a gestação, e ele olha assim, ele passa a mão na cabeça e fala, tá bom, filho, vamos lá. Vamos de novo, vamos tentar de novo, vamos. São pequenos obstáculos que são lindos de ver ele conseguindo, mas desde a gestação eu faço isso. Então, eu tava triste, eu tava feliz, eu ia ver uma pessoa e falava, nossa, hoje a gente vai almoçar com a tia Lu, a gente vai almoçar com a tia Carol, a gente vai almoçar com o tio Diego, a gente vai não sei o quê. Então, eu falava, olha que legal, a gente tá vendo os amigos da mamãe. Ele foi muito engraçado, que logo que eu voltei a atender na clínica, ele reconheceu a voz de uma paciente minha. Isso foi sensacional. Ela olhou assim, ele reconhece minha voz. Eu reconhece. Ele ficou 9 meses, né? Ouvindo, né? Ouvindo. E ele presta atenção, ele tem um ouvido muito aguçado. Ele olhava assim pra ela. Tanto que até hoje, às vezes ele tá na clínica comigo, ela vai, abraça ele, dá risada, vai no colo dela. E o Miguel não é muito de encolos de pessoas. Tá aí uma coisa importante que você falou também, essa questão de engole o choro, não chora, não passa para criança. Tem uma coisa que eu acredito que precisa desmistificar. Sim. Que pessoas não são frágeis. Nós não somos cristais que a gente quer, que se quebra. Então, igual, né, nós tivemos um convidado já, o Saulo, que ele falou, a gente precisa diferenciar dor e sofrimento. Sim. Se a gente não souber isso, e se o outro também nos calar, o quanto que é difícil e angustiante, como a Cláudia falou, nós temos muitos hormônios. Sim. O estresse, o cortisol, ele aumenta numa dose, abaixa a sua dopamina, abaixa a sua serotonina, você quer só ficar deitada, quietinha, e aí as pessoas tão bravas porque está deitada demais, você precisa movimentar, você tá ativa. Eu ouvia muito na gestação, você precisa estar ativa, senão o bebê não vai ser ativo. Isso. Eu falava, gente, respeita meu tempo, eu vou dormir o que eu quiser. E assim, mesmo você não é? E mesmo você tendo um ser dentro de você que está ali sendo gerado, você precisa ainda manter uma sobriedade, uma individualidade. Sim. É importante, quando você é mãe, você entender que você é mãe, mas você ainda existe. Então, você vai coexistir, né? Vai ter alguém ali que no começo vai precisar e depois você precisa ir liberando essa pessoa para ir fazer as coisas delas, as conquistas delas, né? A maternidade é mais isso. tranquilo, eu acho. Gestação, cara, gestação pra mim... Eu teria uns 10 filhos se eu só ficasse na gestação.
uns 10. Se eu ficar só na gestação, porque a gestação pra mim foi um momento sensacional. Tá, mas olha só, pra mim, eu já falei aqui, né, amiga? Já contei em outros episódios. Foi muito difícil a gestação. Então, e não é comum, não chega pra mim na clínica, pessoas falando, nossa, mas a minha gestação foi tranquila. Não. A minha gestação foi plena. Então é mais comum falar que não é Que não é bom. bom. Então, as minhas gestações foram muito boas. Ai, que bom. A da Helena bateu nesse pontinho aí da Só um perda. estressinho. Mas foi no finalzinho. Elas foram muito. O Felipe nem vi passar. É Complicado, né, Lu? Nossa, nós estávamos, eu estava grávida de 2 meses, separada de 3. Não, é o contrário. Grávida de 3 meses é o contrário. E nós estávamos separados 2 meses, é o contrário. Então, assim, recebendo tô grávida, mas já tô separada. É barríssima. Eu vejo assim, qualquer separação em qualquer período, tanto na gestação quanto no pós-parto, tanto depois, separação é sempre uma separação, independente da idade dos filhos. É uma barra diferente, né? Mas é uma separação, principalmente quando se tem filhos, quando se tem questões com os filhos, é mais complicado, sim. E no meu caso, não sei, o Jung fala que a gente tem uma consciência que às vezes a gente chama de destino, né? Mas assim, eu tive uma intuição de que nós não iríamos ficar, que eu ia ser uma mãe só. Eu tinha, sabe, essa intuição. Essa intuição. E aí, depois em terapia, nós construímos isso, né? De que eu já tinha um medo. Eu também sou uma neurótica obsessiva, sou super controladora. Então, assim, saiu do meu controle. Eu queria ser uma mãe hiper mega exemplar, não que eu não seja. O que foi criado na minha cabeça. E aí eu só fui a aceitar a gestação no 7º mês. Entendi. Só no 7º. E tá tudo bem, né? Sim, A gente precisa entender que isso também tá tudo bem, isso acontece. Mas Sim, eu tive uma muito mais conversa. frequente não é? as pessoas falam. As pessoas têm muito tabu quando se fala em gestação. Ninguém fala que as mulheres, no começo, muitas delas, não são poucas, gente, muitas não aceitam a gestação. Nossa, eu chorava dia sim e outro sim. Porque não Muitas. queria. Eu não queria. E Eu fiquei e é com os comum. meus pais cuidando de mim, e na época meus pais traziam pessoas para tentar auxiliar, né? Aí nesse período, aí no 7º mês eu falei, tá, eu vou voltar, né? Então aí eu fiz uma tentativa pela Sara, e aí eu falo isso porque eu acho que tem muitas mulheres que fazem isso também, sabe, amigas, assim, de voltar com uma pessoa por Sim. conta do filho. Mas não é incomum, é muito mais comum. Tem gente que mantém casamentos de 20, 30 anos, porque culpam, entre aspas, né? Colocam essa questão dos filhos, mas aí a gente se vê. O que é importante pra gente? Eu vejo que pessoas que mantêm casamentos pelos filhos não veem o que elas querem, não se conhecem. Não se decidem com elas o que elas querem dessa relação, o que elas querem pra elas. Porque muitas vezes é muito melhor, falo isso, gente, não me julguem, né? Mas é muito melhor os pais estarem separados e felizes do que juntos e infelizes. Isso eu vejo na clínica, assim, a rodo. A gente vê também. A gente Então, conversa sobre isso. é muito melhor a E pessoa não ninguém separar tá e aqui feliz. fazendo uma apologia à separação e ao Não, divórcio. pelo amor de Muito Deus. pelo contrário. Casamento é bom, gente. Casamento Casem, muito é uma bom, delícia. Mas as pessoas precisam entender, né, que não é o filho que vai segurar o seu casamento. Quem tem que manter uma união é você e o cara que tá ali. São os adultos. São os adultos. Mesmo porque a relação é dual, né? É. Casamento. Os filhos não têm nada a ver com essa Não é? relação. O casamento é do casal. É casamento, é casal, né? Não trisal, não é? E que Então- precisa ser mantido, né? Porque até a hora que eles vão partindo, nós estamos na fase dos filhos estar indo embora, né? O ano que vem, provavelmente, nós estaremos sem nenhum deles. Eita, síndrome do ninho vazio. Dieguito, nós estamos lascados, hein?
E uma coisa que eu percebo é que a relação precisa estar fortalecida, porque senão Sim, você vai acordar, vai dar diante de uma De um pessoa que estranho você não e vai falar conhece oi. mais, vai falar oi. Vocês vão Nossa. conversar o quê? Vão fazer o quê? Exato. Até a nossa relação aqui, né? A Cláudia, Diego, o Juan na época, o Atos de entender vocês, amigos, o quanto que estava sendo difícil a síndrome do ninho vazio. Eu não me reconhecia mais. Sabe que ia perder assim, porque era uma referência, a mãe da Sara, né? Ah, se eu ia num lugar, se a mãe da Sara, e eu perdi. Eu não era mais ninguém. Eu entrava num lugar. Você sentava- desbilolou. Desbilolei, né, amiga? Ela começou a fazer tatuagem. Falei assim, vai que ela não vai parar nunca mais de fazer tatuagem. Vai virar um Agora, zumbi agora. agora. Lembrando Vai agora. virar um zumbi. Ela chegava, eu fiz uma tatuagem. Eu fiz. Eu falei, Vai virar na um zumbi. hora. Não que eu sou contra a tatuagem, cada um faz o que quer, mas eu pensava. E chamava você ainda, né? Chamava, vamos fazer uma tatuagem. Eu pensava, eu falava assim, O que gente, tá acontecendo? ela não tá boa da cabeça. Preciso lembrar na pele que eu sou mãe ainda. É, eu Perfeito. Preciso lembrar São na pele. várias aqui, ó, a data de nascimento da Sara. Aqui é a digital da Sara. No pé o nome da Sara. ela foi mostrando. Falei, meu Deus. Na Preciso lembrar que eu panturrilha, sou mãe. sim, tem a Sara. Mas eu vejo que essa desvinculação é muito complicada. É muito complicada para qualquer mulher que tenha vínculo com a criança, tá? Porque tem mulheres que não fazem vínculos com os seus filhos. E aí fica mais tranquilo, é diferente. Eu tive ajuda terapêutica, eu consegui ter vínculo com a Sara. Então, mas No isso é 7º bom. mês. Mas isso é sensacional, porque tem mulheres que carregam a falta de vínculo para sempre. Não estão nem com uma consciência voltada para isso, não querem, não se dispõem a fazer um processo terapêutico. E isso a gente vai ter problemática com a criança lá na frente, mas tem muitas mães que não vinculam, como muitos pais não vinculam, né? Pais homens não vinculam também. Então a gente tem que entender que o vínculo ele é construído e tem que querer muito. Você tem que querer, consciente ou inconsciente, você tem que querer muito, porque é uma construção diária esse vínculo. E tem que querer um muito. monte de palpiteiro. Eu lembro que assim no meu puérpero eu ouvi coisas assim que eu falava, cara, ninguém sabe trabalhar com puérpero. Todo mundo fica tão doido que ninguém sabe. Eu falava pra minha terapeuta na época, eu falava, cara, eu acho que tinha que ter um manual, como lidar com mulher no puérpero. Né? Eu tive uma Que vai de 0 a 2 anos, mais ou menos? de 0 a 2 anos 0 a pra gente 2, se você aí- reencontrar, né? Você ainda tá, né? Eu só não posso matar legalmente. Manter o Mas- réu primário. Manter o réu primário, mas a gente, assim, porque até a Constituição nos resguarda, porque esse momento é um momento psicótico. É. Porque para vincular com essa criança, eu tenho que estar tão infantil quanto ela. E ninguém entende. Todo mundo fala, você tem que decidir isso, você tem que decidir aquilo, você tem que Tem decidir, que ser você é a firme, você mãe. fica falando demais com a criança, fica falando de menos. Nossa, eu tive uma babá que um dia eu decidi que eu ia demitir ela um dia que ela falou que tinha tido experiência com criança, tal, cuidado. Aí eu sempre falo com o Miguel, Miguel, vamos trocar a fralda, você fez cocô, você fez xixi, vamos limpar, mamãe. Principalmente no início eu falava, mamãe vai pegar isso, vai pegar o lencinho, vamos lavar o bumbum, né? Quando ele era muito novinho, eu só limpava com água mesmo e o paninho dele. E aí eu falava com ele agora a gente vai tomar banho, olha que legal, a gente vai relaxar. Bom dia, esse é o banho da manhã, esse é o banho da noite. Falando com a criança para ele, né, entender que ele está no mundo. Porque as pessoas esquecem que a gente tem uma estrogestação durante 3 meses. A criança não sabe que ela saiu do útero durante 3 meses. E nesses 3 meses, a mãe também está tão regredida com ela para fazer essa conexão, para entender essa criança, o choro, e reconhecer. E no começo você não sabe se é fome, se é sede, se é dor, se é cólica. Você vai se perdendo até vocês se conectarem, entrarem nessa sintonia.
Você tem que estar muito regredida, tanto quanto a criança. Ninguém entende isso. Todo mundo te cobra. Você tem que decidir, você tem que fazer isso, você tem que não sei o quê. Chegou um dia que eu falei assim, eu preciso de uma secretária e de uma enfermeira. Tipo, eu não preciso de palpite, eu preciso de uma secretária e de uma enfermeira. A secretária decide tudo que eu tenho que fazer, a enfermeira cuida de mim. Porque, assim, era muita decisão, era muita coisa, tem que fazer o teste do pezinho, o teste do olhinho, o teste do ouvidinho, não pode perder não sei o quê, tem que levar pro médico, tem que... Você ficou mãe solo nesse período? Nesse período, ainda não. Eu fiquei mãe solo, o Miguel tava com 2 meses. Com 2 meses. É assim, o povo hoje E fala... me separando, né? Não, Então esse foi o perrengue, porque aí eu tinha que lidar com uma separação. Aham. Logo depois que o Miguel nasceu, eu entrei na sala de parto, o Giovanni pediu a separação. Eu falei, Assim, simples assim. foi assim. Altamente sensível. Igual um coice de égua, né? Foi assim. Aí eu falei assim, cara, isso não é hora, nem momento. Sinto muito por isso. Eu falei, não, mas assim, ninguém fala o quão às vezes as pessoas se pedem. Eu falei, meu, calma, né? Eu plena, maquiada, linda. Falei, eu vou ter meu filho. Você quer se separar, você vai separar depois. Agora eu vou ter meu filho, você dá licença que eu vou ter meu filho. Você quer se separar, a gente vê isso depois. Então, assim, passei por cima, ele falou, eu falei, tá bom, depois eu resolvo isso. Fui até o Miguel, e aí depois, nesse puérpero, que o Miguel, ele foi diagnosticado com a PLV muito tardiamente, não foi muito tardiamente, né, mas foi com 2 meses e meio, então no começo ele chorava muito, assim, ele tinha muita cólica, muita dor, e eu falava, ele não chora de fome, ele chora de dor, ele não chora de fome, ele chora de dor, e todo mundo, você é louca. Você é louca. Imagina, esse menino tem fome, você não tem leite. Você é louca. Falava, ele chora de dor, ele chora de dor, ele chora de dor. Até que um dia eu saí da casinha, né? Falei, sabe, uma coisa, eu vou no pronto-socorro, a médica do pronto-socorro falou, seu filho não tem nada, é você que tem problema. Eu saí pisando firme, né, do pronto-socorro. Falei, cara, tem alguma coisa errada. E naquele mesmo dia, né, que já era carnaval, depois do carnaval, eu fui pra fazer um ultrassom no Miguel. Aí a gente viu que ele tinha um refluxo. Logo depois, semana seguinte, eu descobri a PLV. Então ele tinha cólica. Eu saí da médica, assim, chorando. Eu falava, obrigada, eu não sou louca. Nossa, você... assim, ela teve um acolhimento comigo. Foi sensacional. E eu falava, cara, eu não sou louca, meu filho chora de dor. Ele não engorda porque ele tá inflamado. É isso. Falei, eu saí assim, imagina um consultório de pediatra, uma criança esgoelando e a pessoa assim. Tipo... Saindo. E aí a gente fez o tratamento certo. Então, essa barra que eu passei do Miguel chorar horas e horas, tava preparada para 3 horas de choro. O Miguel bateu 52. Mas me diga, nesses 2 meses ele ainda ficou? Ele ficou, mas não era aquela pessoa presente, né? Ficava, mas não tava, porque aí ele ligou essa questão da paternagem comigo, que eu não tenho nada a ver, né? Ele que tem que fazer o vínculo com o filho dele, não sou eu que tenho que fazer por ele. Então ele acabou ligando comigo, mas tava, não tava. E aí chegou um dia que eu falei, cara, você não tá aqui, você não tá fazendo nada. Tchau, né? Porque eu já tô fazendo tudo sozinha mesmo, já dava conta, já aguentava choro. Eu tenho uma super rede de apoio, eu agradeço muito aos meus pais, que sempre estiveram comigo. Pra eu estar aqui hoje, a minha mãe tá comigo, dormindo. Então, eu tenho uma rede de apoio, minha irmã também. A Adriana é uma amiga minha que ela foi sensacional para a amamentação, porque meu peito empedrou na maternidade, porque o Miguel não mamava, ele dormia. Então foi toda uma problemática que eu tive uma rede de apoio assim, que sem eles eu não seria nada, eu acho. Nenhum risco de saúde mental eu teria. Então foi muita terapia durante a minha vida inteira, eu faço terapia há anos, mais a questão da minha terapeuta estar comigo, mais a minha rede de apoio, mais várias coisas aí. Uma equipe médica sensacional que me acompanhou. Então, tudo culminou para eu ficar bem e conseguir levar numa boa assim, entre aspas, né? Mas
da melhor forma que eu poderia levar no momento. Hoje eu Olha. falo isso de boa. Amiga, pensei aquilo que você falou pro Sal. Imagina as minorias. Né? Tava pensando nisso também. Quem não Caramba, consegue ter quem não consegue? Eu Você penso isso imagina? todo dia. Porque Eu penso assim, isso acabou todo de dia. ter numa maternidade pública, aí o bebê, Vai pra casa, não tem nem o que você vai pra comer, casa, você não tem o que vitamina. comer, muitas vezes o pai É ausente, é ausente tá lá só por estar, e né? tá lá, ou até não está. E ela tem que sair de manhãzinha, tem que deixar o bebê numa creche, né? E um bebê que chore pode ter algum problema específico e ninguém vê. E, assim, é feeling de mãe. É feeling de mãe, é uma coisa, assim, que eu nunca tinha estudado a PLV. Já tinha ouvido, mas nunca tinha estudado, não conhecia. O pessoal que tá em casa, tá? Explica pra eles o que que é PLV. A PLV é alergia à proteína do leite de vaca. Então, eu tinha, né, uma lista de alimentos que eu não poderia comer e são específicos. Eu lembro muito da caseína, então eu tinha que ler rótulo. Não é só para... Todo mundo fala, ai, mas tira a lactose. Gente, a lactose é o açúcar do leite, né? Não é tirar a lactose, é outro tipo de situação. Tem uma lista que eu não decorei até hoje, eu andava com a minha lista no celular. É que agora eu tô liberada da dieta, gente. Agora eu tô. Mas eu andava com a lista no celular, eu ia no supermercado. Ah, eu posso, eu não posso. Porque essa alergia, ela inflama a criança e ela pode dar icterícias, né? A pele da criança pode ficar toda coçando. O do Miguel dava bolinhas e ele evacuava sangue. Então, dá muita cólica na criança. Além das dores. Né? As dores, a criança evacua sangue. Então, tem outros tipos de. Tem vários tipos de sintoma. E tem as questões cutâneas e tem as questões gastrointestinais. Uma delas é o refluxo causado pela PLV. Então, melhorou a PLV, melhorou o refluxo do Miguel. E aí ele começou a ganhar peso, ele começou a dormir, ele começou a se desenvolver de uma outra forma. E ele virou uma outra criança. A gente vê a métrica dele com a pediatra e fala assim, cara, eu olho assim, é lindo, sabe? O gráfico dele só sobe. Então, a gente, para quem não tem esse olhar, por exemplo, eu fui numa médica, eu fui no pronto-socorro, a médica falou para mim, seu filho não tem nada, ele tem fome. Eu olhei para ela e falei, obrigada, né? Você não tem nem... A gente sabe, né? Mãe No sabe, fundo, então sabe, né? Você sabe, né? É, sabe? E aí vai buscar ajuda de onde? Até encontrar. Você fala assim, tem pessoa que fala, você fica procurando problema. Você tá caçando um problema. Mas aí não é normal uma criança chorar o tempo todo, né? Como você falou, você vai tendo feeling. Agora é hora do sono, agora quer comer, agora quer isso. É porque tem que ter um padrão, né? A criança tem que nascer, ela precisa de um padrão, ela precisa, mesmo que ela durma pouco, ela precisa dormir um pouco. O Miguel Né? não dormia nunca. A Helena também não dormia, mas a Helena não chorava, viu, Thalita? Não, ele assim, ele chorou com muito. ela. A Sara chorava bastante. A Sara nos 3 primeiros meses só, cólica. Depois passou. Helena nunca chorou, mas a Helena nunca dormiu. Ela ficava acordada e olhando pra gente, então a gente não sabia o que esperava. fazia, né? E ela, assim, a Helena foi muito sempre autossuficiente. O dia que a Helena descobriu que ela tinha mão, ela pegou um garfo, uma colherzinha e ela mesma se alimentava. A gente tinha dificuldade de realizar as coisas para a Helena. O que a Raíssa sempre deixou tranquilamente, a Helena chegou Pronta. pronta. É assim, Tipo, vim pra vida, gente. foi muito transformador para mim como mãe, ter dois seres assim com muitas diferenças. Então, ela falava assim, não. E eu falava assim, não, tem que ter. Não! E era não. Então, eram situações que a gente. A mamar, né? Porque eu tirei do peito e aí entregava o mamar. Ela também não bebia, não tomava mamadeira. Ela tomava no copo. O Com Miguel 7 meses, 8 meses, ela estava com um canudinho tomando copo. Porque ela não aceitava
Peito. O peito, ela saiu, ela tinha uns 8 meses, eu fiz A a transição. transição. E aí, na hora que eu Mamadeira. fui pra mamadeira, então as irmãs não tomavam mamadeira. Né? Eu acho que era isso, porque a gente entendeu que era isso. E aí ela não tomava, mas ela queria beber no copo das irmãs. Aí a gente achou um copo, pôs um canudo. Adaptável. Era tudo assim. E mãe, você quando é mãe de primeira viagem é uma coisa, mas na hora que chega um outro bebê e você tem noção, né? Você tem aquela história, Já tem registro do que foi. que tá. E ela chegou totalmente independente, né? Ela não dormia, a Raíssa sempre dormiu. Ela não, na hora que você ia trocar, e assim, um aninho, eu ia colocar uma roupa, ela falava assim, não. E não era uma palavra que era da boca dela, saía sempre assim. Né? Então, era muito. E assim, Bom dia, não. eu me via de verdade. Tinha vezes que eu via assim, né? Eu fechava a porta do quarto para ninguém achar que, né? Tinha virado uma sonsa, e eu fechava a porta do quarto e falava, esse. Ela falava assim, não. Esse, não. Aí, esse. Aí eu conseguia colocar. Porque a gente precisava fazer as coisas com ela e ela não permitia, né? Ela precisava, e ela queria colocar o sapato, então teve que ser, o começo foi de velcro, porque a gente lembra dela segurando o garfinho, ou colherzinha, né? Ainda bem que ela foi primeiro na colherzinha, e ela puxando assim, ó, caía nela, mas ela ia até... Determinada. Ela de olhar, né? Então ela fez a repetição, de projeção mesmo, né? De olhar o adulto fazendo, alguém fazendo. Vou fazer. E até hoje, a gente percebe isso na Helena, né? Essa potência nela de eu me basto. Eu me basto e tá tudo bem. Então, quando ela vem para um aconchego, aí você precisa estar muito, muito pronta para receber, né? Porque os outros, eles são muito do aconchego já. E ela, quando ela vem, então você já tem que estar preparado, mesmo que você não esteja, né? Você tem que estar, porque ela está precisando mesmo de ser acolhida, né? Falando da vida dela e ela ali, mas tudo bem. Só falta ela dizer assim, eu tô aqui, tá? Inclusive, não, né? E é muito legal essa maternidade, quando é uma maternidade una, né? Que você tem só um filho. Sim. E depois, a hora que você tem outros filhos, né? E são pessoas totalmente independentes de você, né? Mas nós saímos final de semana passado, tá lá o Miguel com uma garrafinha e pondo a tampa, 9 meses. E aí, se ele não acertasse, a tampa caía, ele ficava bravo. Olha lá. Ele fica bravo, aí ele fica impaciente. Eu falo, vamos, filho, de novo, vai, tenta, você consegue. E ele faz repetidamente. Ele faz repetidamente. Hoje ele tampa e fecha. Olha, já evoluiu para fechar. Eles vão conseguindo, né? Ela conseguindo. Agora me fala uma coisa. Deixa eu fazer uma questão aqui para vocês duas, né? Sim. O que vocês entendem, assim? Fala uma coisa que a maternidade trouxe para você, numa única palavra. Uma única palavra? Um quiz. Quiz, né? Quiz. Pra Sara foi uma... Não, pra você. Então, o que trouxe eu na maternidade com a Sara, quando a Sara nasceu, foi uma superação. Eu não sabia que eu iria conseguir ser a mãe da Sara. Porque enquanto ela estava na vida uterina, eu achava que eu não iria conseguir. Sim. Quando ela nasceu, porque a Sara, ela assim, o pai chegava de madrugada, porque o pai era militar, né? Então, a hora que ele chegava, não tinha para ninguém. Ela ali ficava na barriga, e ele ali, aquele aconchego. Então, isso eu tenho lembranças muito, muito boas. E aí ela acordava à tarde, então eu fazia o mesmo que a Thalita. Acorda, a mamãe vai trabalhar. Eu também quero participar da sua vida. Né? Então, aí quando ela veio, a Sara ela é muito diferente, ela é quietinha, ela é não como a Helena, mas a Helena é mais militante, mas a Sara tem uma militância. E a Sara, ela é muito quieta, ela é muito diferente. E ela é assim, quando ela chega para dar um abraço, você tem que estar muito pronto. Dependendo se o céu estiver caindo. Então,
Para mim é superação da pessoa que eu imaginava que eu seria. Ó, que lindo. E você? É. O meu é cautela. Ah, Cautela. O por quê? Miguel me trouxe cautela. Ele me trouxe. Ele me trouxe muita mediação, muita cautela, muita necessidade de estado de tranquilidade, de assim, vamos dizer, uma centrada, assim. Eu tive que centrar de um jeito que eu achava que eu não ia. Nunca. Porque eu sempre fui muito dona de mim, eu ia, eu fazia, muito descolada. Falava, meus pais, eu acho que eu falava assim, ó, tô indo. Acho que os dois arrepiavam, porque eles nunca sabiam qual que seria minha próxima viagem, pra onde, em qual fim de mundo que eu ia me enfiar, sabe? Eu sempre fui muito livre. Então, assim, falava, não, eu vou, sabe? Ia, viajava, pegava o carro, saía. Então, o Miguel me trouxe muita cautela, eu tinha que me colocar num estado de tranquilidade, tinha que num estado de mediação que eu não fazia muita questão de ter. Hoje eu faço. muito bom. Eu acredito que para mim a questão foi me reinventar. A cada nascimento eu precisava. Coragem, né? Três, Três. coragem, E gente. 4, né? Que a gente tem a Natália também, né? Então, assim, eu decidi. Então, com a chegada da Raíssa, eu falei, eu vou ser diferente. Com a chegada da Helena, eu falei, eu vou ser melhor ainda. Eu queria ser melhor para eles. E com a chegada do Felipe, eu queria. Então, eu queria participar, eu queria me integrar, eu queria saber, e até hoje eu quero fazer isso. Mas eu quero para mim essa diferença, né? Porque eu quero me conectar sempre. Então, entender quando eles falam, né? Eu tô nessa questão da menopausa e assim, eu tô com os hormônios. Ontem eu tava passando roupa, porque eu amo agora passar roupa, me dá um estágio de... Dá. Eu preciso desse tempo. Terapêutico. Menina, tá super terapêutico pra mim. Fico assistindo dorama. Funcional e terapêutico. Funcionando. Fico assistindo dorama, passando roupa, e eles estavam fazendo jantar, nós sentamos, já dei uma carcada no Adalberto, uma carcada no Felipe, e a Helena tava ali bem quieta, acho que ela vai ficar quieta pra eu não levar nenhuma carcada, Ela resolveu ficar quieta e comer. né? Aí eu desci e eu chorei, porque aí veio uma tristeza, primeiro eu tava você com vai ira, chorar. né? Depois veio uma tristeza. Acontece. Ela veio e falou pra mim assim, mamãe, tá tudo bem, viu? Ela disse, mamãe, tá tudo bem, tá tudo bem, tá bom? Você vai conseguir tudo que você quer. Porque eu achei que eu ia reprovar nas 2 pós-graduações que eu tô fazendo, então, sempre, ai, meu Deus, você vai reprovar. Aí, ela foi, né? E aí ele veio, ele é mais de toque. Aí ele me abraçou e ele disse assim, mamãe, eu amo você, tá? Vai tá tudo certo, você não vai reprovar, tá bom? Mas você precisa estudar um pouco mais. Só pra te falar assim. Só pra falar, então você não pode faltar, tá bom? Você não pode faltar na aula. Você não pode faltar na aula, tá O que bom? você me falou um dia, eu tô reproduzindo pra vocês por um pouquinho mais. Né? Você não pode faltar na aula, então. Falei, mas é culpa do seu pai. Mamãe não culpa o papai, tá bom? E assim... Pega a bucha pra você, igual você me ensinou. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. O meu grande prêmio são eles. Sabe? Porque hoje eu liguei pra Natália, né? Porque eu precisava fazer um drama. Natália, acho que eu vou morrer. Não vai, tá tudo bem, né? Natália tá grávida do 2º filho. Acho que eu vou, porque eu não ando bem. Não, você precisa de mim aí, né? E então, assim, é isso, sabe? Pra mim, a maternidade representa isso. Eu poder ser Cláudia, ser apaixonada e receber esse amor genuíno, né? Você já tá recebendo esse amor genuíno? Sim, desde sempre, né? O Miguel, ele é muito expressivo, desde sempre. O Miguel, ele tem uma expressão nos olhos dele que é sensacional. Ele é muito expressivo. Miguel nasceu quando? Ele nasceu dia 16 de dezembro. E ele é muito expressivo desde muito pequeno, muito observador. Ele é cauteloso, ele te olha assim...
Tipo, pode, não sei se eu quero ir no seu colo, sabe? Não sei Ele se eu foi no quero. seu, Ele é Lu? analítico. Foi no seu? Depois de um tempo. Depois do tempo, porque assim, nós decidimos, né, amiga, que eu fosse depois dos 3 meses. É, eu fui uma mãe muito cautelosa com os primeiros 3 meses do Miguel. Então, eu não recebia visitas em casa, medo de várias situações. Ele não tinha vacina, questão da janela imunológica dele, né? Não tava as primeiras vacinas. Então, eu falei: olha, dá uma. Galera. E ele chorava, né? Era ótimo. A pessoa chegava, o Miguel esgoelando. Aí eu falava: cara, mesmo pessoas queridas, eu dei uma segurada. E que bom que a gente já tá podendo fazer isso, Que, né? isso que eu ia falar, que bom. Na minha época eu não podia, não. Você tinha que Eu aceitar. brequei todo mundo. Na minha época, o nego comprei- entrava e o nego saía da porta dentro e falava cada besteira. Né? eu Tirava a comprei criança da terceira sua mão, guerra. dava banho sem te pedir, trocava a fralda, falava, não é assim que troca. Ô, Lu, ninguém tomava meus filhos da minha mão, não. Viu, Não minha tomaram? filha? Não tomava. É, Não. eu comecei entregava a se eu cortar. quisesse. Eu Você cortava. ficou forte. Eu fiquei bem vulnerável. Eu cortava. Eu cortava, assim, a pessoa. Eu lembro uma vez que eu tava trocando a fralda do Miguel e uma pessoa muito querida falou assim: mas você tem que puxar aqui a fralda. Eu falei: eu terminei. Então, só na hora que eu terminar, você pode opinar se eu quiser. Porque a mãe dele sou eu. Nossa, que gente brava. E você fala que eu que sou leoa. Tu é uma gatinha. Cara, Isso não. não, mas no puérpero, eu acho que vem. Ai, tá. Eu não fiquei assim. Eu fiquei Não. muito vulnerável. Eu tinha medo Jura, de. amiga? Jura, amiga. Eu sofri. Sofri muito. Chorei muito. Muito. Aí, assim, a Sara faz terapia. Ela tem 20 agora, desde os 5, quando ela separou, né? Ela faz 15 anos de terapia. E a Sara, ela foi me entendendo. Porque às vezes você ficou familiarizado na sua mente, no seu corpo, aquela ação. Sim. Né? Então, depois de terapia, quando alguém tentava, às vezes até queria ajudar na educação, porque eu fiquei solo, Sim. eu já Todo entrava mundo arregaçando. palpita. Todo mundo palpita. Porque essa parte, eu fiquei muito vulnerável. Eu tive depressão pós-parto, né? Eu fiquei muito vulnerável. Eu tinha medo de dar banho nela. Tinha medo de quebrá-la. Então, Eu lavava, a Raíssa usava fralda de pano, né? Nessa época da Raíssa. E aí me ensinaram a lavar a fralda de pano dela com sabão IP. E Nossa, aí. deu alergia. Não, porque era o melhor. O pediatra falou: ó, não pode usar sabão de coco, porque tem muita nanã. Eu tive alergia, por isso que eu tô perguntando quando eu era bebê. Não. E aí eu lavava a fraldinha dela. Eu lavava, punha numa bacia, deixava um pouquinho no sol, aqui tinha um cocôzinho Quarar. para quarar, e eu tirava, e eu torcia, e eu lembro que uma tia chegou um dia na minha mãe, porque eu fiquei na minha mãe, né, um tempo. E chegou na minha mãe e a minha mãe conversando, elas tomando café e eu lá lavando a fraldinha dela. E ela ali do meu lado, no carrinho. Mas a Cláudia faz tudo? Minha mãe falou, faz. Ela tá louca. E eu fui fazendo tudo, com a Helena também, fui fazendo tudo, com o Felipe também, né? O Felipe foi muito de boa, mas eu costumava, Você fazia tudo. Parabéns. Cara, tira o chapéu, porque Tira o eu não chapéu. consigo. Eu não consigo até hoje. Não, Não mas consigo tudo até bem. Não, mas tudo bem. Hoje eu Faz não 10 faço. meses que a criança existe, eu não É consigo o até hoje. tsunami, o AP da Thalita, gente. Não, é complicado, né? Eu limpava a casa, mas não. eu acho que era, né? Eu não consigo, eu não fiz questão de conseguir. Tá ótimo. Eu abri mão, eu falei, não, eu vou ter empregado, eu vou ter babá. Não, com ela, a gente precisou de babá, com a Helena, porque eu tive ela e o Felipe perto, então precisei de babá, né? Então, assim, Nossa, perto, deve ser muito. muito perto. Não, e era eu muito não engraçado as situações das babás, né? Porque as babás, assim, faziam o que ela mandava,
né? Então era muito legal, assim. Ela não quis comer. Não, mas ela vai comer. Não, mas ela não quis. Ela disse que ela não queria, né? E era um não. Tipo, escola. Gente, escola. Chegamos na escola, coloquei essa menina na pré-escola. Cheguei lá com ela. A hora que ela viu a escola, ela viu todo mundo, ela falou, não vou ficar. Falei, vai, você tem que ficar aqui na CMEI, você vai ficar, na CMEI. Você vai ficar. Não vou ficar. Aí eu fui todos os dias, depois a Raíssa foi todos os dias, uma semana fui eu, depois foi uma semana a Raíssa, depois uma semana foi a Natália, uma semana foi a Babá. Então nós ficamos em um mês, aí a professora falou, Cláudia, tenho que deixar, né? Vocês não podem ficar aqui com ela. E a gente estando lá com ela, ela se esgoelava que ela queria morrer e matar a gente. E aí, o dia que nós deixamos ela lá sozinha, a Helena sozinha, ela voou um menino que batia em todo mundo, ela voou no menino. Acho que o menino ela estava sozinha, o menino falou, falta ela, eu vou bater nela, né? O menino, eu fui chamada na escola. Apanhou. Aí eu fui chamada na escola. Aí o Adalberto virou pra mim e falou assim, põe essa menina, pelo amor de Deus, lá na fundação. Porque aí era o colégio, né? Eu falei, não, ela vai passar um tempo na escola pública. E aí a gente tirou da escola, e aí no outro ano, quando ela foi para a escola, foi assim, ela foi meio ano, não foi o ano todo, meio ano. E era muito engraçado, porque a hora que ela viu o ônibus escolar, porque a escola em Pompeia é muito, a gente tem o privilégio de ter ônibus escolar, de ter CMEIs boas, né, Lu? Sim, mas a hora que ela viu o ônibus, Thalita, olha, é verdade, ela desfalecia. Sabe? Ela fala assim, eu não vou neste ônibus. Então, o que a gente tinha que fazer? Nós levávamos ela para a escola, punha ela lá dentro, na mão da professora, sempre tinha uma tia que vinha pegar ela, punha ela, saía correndo, né? E aí, a hora que voltava, ela tava assim, com a mochilinha? Com cara de brava. Tipo, você me deixou aqui, né? Você tá sacanagem comigo. E aí o ônibus ia parando, ela já ia indo pra trás, assim, com medo de, além da gente deixá-la na escola, ainda ter que andar no ônibus, né? Então nunca andou de ônibus na escola. E era muito engraçado, porque os outros não, né? E você também demorou um pouquinho para andar com o Miguel sozinha, né, tá? Demorei. O Miguel, ele... Não sei o que acontecia, eu nunca cheguei nessa conclusão. O Miguel chorava muito dentro do carro. Eu colocava ele na cadeirinha, era a Terceira Guerra Mundial. Ele esguelava. E assim, tinha que ir alguém junto. Ou tinha que ir alguém junto, então minha mãe turista ia comigo. Ou eu ia com ele chorando e eu ia conversando com ele. Mas assim, você tem que ter uma paciência. Eu filmei pra fotógrafa que faz fotos dele, assim, mensais. Eu falei, cara, essa criança é essa. Eu mostrei o vídeo pra ela há 10 minutos atrás. Ela falou, eu não acredito. Eu contava, ninguém acreditava. E eu comecei a filmar. Porque as pessoas achavam que eu mentia, que eu não queria sair de casa, que eu estava em depressão, que eu estava me escondendo. Eu comecei a filmar. Eu falei, galera, eu vou filmar. Aí eu mandei um dia pra minha terapeuta, comecei a mandar pra todo mundo, quer ver? Eu não tô mentindo. Fiquei esgoelando. Filho, a mamãe tá aqui, a gente tá chegando, você tá no carro, olha, você tá seguro. Estamos juntos, ia conversando com ele. Eu sei que você tá com raiva, eu sei que você tá triste, que você quer colo. A mamãe não consegue agora. Então, aguenta mais um pouquinho, vamos conversando com a mamãe. Então, eu ia conversando com ele. Óbvio que tinha horas, momentos que eu parava, pegava ele no colo. Já teve dias de eu ter que parar o carro, tempo com ele, até terminar o percurso, assim, que é em 10 minutos, então eu demorava meia hora, né? Sim. Porque eu ia de pouquinho em pouquinho. Até que hoje ele acostumou, ele dá umas reclamadas, ele dá umas ranhetadas, mas agora vai. Nós já estamos quase finalizando. Mas assim, o que a maternidade representa para você até hoje, nesse dia de hoje? Além de tudo isso que você falou para nós, a Cláudia elogiou e realmente você está muito bela. Obrigada, gente. Muito bela.
Às vezes fala, a maternidade faz bem, e realmente, para você fez. O seu sorriso, ele é espontâneo, a sua dedicação com o seu filho, né? Eu acredito que tem as questões também de idealizações que a gente tem de um pai presente, né? E não Sim. ter, mas você ter essa rede de apoio do seu pai, da sua mãe. Sim. Como que você está superando e lidando com essa maternidade solo? Eu vejo que a cada dia é uma transformação diferente. Eu falo que a cada dia eu aprendo algo. Eu falo, todo mundo que me pergunta isso, eu falo, é uma escola. Eu entrei na escola de novo. Eu tô no intensivo e todo dia é um aprendizado. Tava conversando hoje com a fotógrafa, que a gente foi fazer umas fotos. Ela falou, cara, você tem uma paciência com ele. Eu converso com ele, eu sento, eu explico. Lógico que numa linguagem que a gente fala de índio, né? Ó, vamos lá, Dodói, nenê Dodói, mamãe tá aqui, fica comigo, a gente tá bem, você tá seguro, né? Uma linguagem específica para criança. Eu sinto que é transformador porque eu sempre quis, foi uma decisão. Eu falo que maternidade consciente ou inconsciente é uma decisão. E foi uma decisão assim muito consciente, muito clara. Eu tinha essa idealização sim de uma família, eu vim de uma família com pai, mãe, né, de um casamento que permaneceria até que a morte nos separe. Não, realmente não é até que a morte nos separe, mas quando a gente decide, a gente separa. Foi muito difícil, mas muito transformador. Eu me vejo muito mais resiliente, mais paciente. Hoje eu reflito 2 vezes antes de tomar uma decisão, né? Então, as decisões impulsivas, eu já não era uma pessoa muito impulsiva, agora eu tô Mais cautelosa ainda. mais cautelosa ainda. E tem uma perspectiva que eu falo que é a beleza do educar, do estar com a criança, do transformar essa criança e ver que realmente ele traz reflexos de todo um contexto. Então eu falo assim, cara, o que eu quero pro meu filho? Eu não posso ser o que eu não quero pro meu filho. Então, eu tenho uma autoconsciência maior também. Eu vou me conscientizando todos os dias, eu paro uns minutinhos ali que ele dorme um pouco antes que eu vou pra cama, eu paro, eu reflito, eu fico pensando o que eu quero comigo, o que eu quero com ele, porque eu vou ser o modelo dele, a minha família vai ser o modelo dele, quem que eu quero que esteja nesse círculo de amizades, porque essas pessoas vão ser o modelo do meu filho. Então eu também fiquei mais seletiva, né? Eu vejo que eu mudei muitas coisas, eu sempre fui uma pessoa muito dada, vamos dizer assim. Hoje em dia eu sou mais seletiva, sou mais cautelosa, presto mais atenção no que eu falo e na força das palavras. Muito bem. E o seu Instagram tá como? Porque você voltou super ativa, tá fazendo vários vídeos. Como que tá seu Instagram? Meu Instagram tá psi_thalita_vendrame, então @psi_thalita_vendrame. Eu voltei ativaça, né? Saí da caixa. Sim. Tive que sair da caixa. Foi uma decisão há pouco tempo, faz uns 4, 5 meses que Sim. eu decidi mesmo. Eu não sou, para quem não me conhece, eu não sou uma pessoa muito de internet, não sou uma pessoa muito de me expor, de Instagram, não sou uma pessoa muito expositiva, mas eu, em todo esse movimento contemporâneo e atual, né, falei, não, eu vou fazer algo bem legal, com conteúdos bem legais. E aí eu tô com o @psi_thalita_vendrame, falando sobre relacionamentos, sobre relações afetivas sexuais ou de conjugalidade, falando de sexualidade, falando de várias coisas bem interessantes, sobre rotinas, sobre imprevistos e principalmente sobre as nossas necessidades, né? Que mudaram Mudaram. agora. Bem, tá.
olha, seja muito bem-vindo outras vezes. Se vir 3 vezes, tem que tocar música. O Diego bota ali, viu? Olha, Diego, vamos combinar. Se vir 3 vezes, não tem como. Tem que cantar uma música. Ai, ótimo. Lembrando que você é a primogênita. Sou. É a nossa primeira. É a primeira. Né? Primeira. Primeira. Muita honra, muita honra. Ele chegou chegando. Cheguei chegando, né? Falando de um assunto que, pro femininas, né, todo mundo falou, as suas estão loucas. Agora eu acho que a gente pode fazer sobre sexualidade na gestação, que não deu tempo de falar. Então vamos sexualidade fazer de mãe. Sexualidade de mãe na gestação, né? Sim. Eu acho sensacional, porque isso é um tabu, né? Mães não transam. Acho sensacional. Mães não transam, viram santas. Mas tiraram isso. Você virou mãe, você vira santa. Vai pegar o bebê, né? Demora um pouco. Vai machucar o bebê. Gente, por favor. Até depois falam, não, você é mãe. Gente, não sou santa, né? Transa, namora e tudo mais. Né? Sai, passeia. Dá pra gente fazer um desse, hein? Dá. Você tá preparada, menina? Tô. Mulheres na menopausa também transam. Também. O Paulo falou que vai passar no telão. O quê? Meu Deus. Eu tenho uma amiga. Já pensou se passa no telão tudo nossas doiduras? Pronto. Nem. Eu acho que Deus leva antes, poupa a gente. Ele vai me poupar, claro, né? Você acha? Vai, é claro. Tá bom. Não, mas que lá eles não vão me querer em lugar nenhum. Não, mas é importante. Ter a relação sexual é vida também. A vivacidade, até a velhice. Sim. Lógico que o jeito, né, os modos, como a gente vai tendo essa relação sexual, ela evolui ao longo das idades. Vai se modificando. Mas com certeza. Tema ótimo, tá? Super topando. Vamos falar de mulheres no sexo. Na velhice, né? Na velhice, então, na menopausa. Idoso também não transa, gente. Idoso transa também. Transa. Idoso é transante. Espero que transa, né? Porque eu tô idosa. Pessoal! Quero poder transar. Solta a bomba e sai correndo. Faísca, pessoal, esperem esse podcast. Faremos ainda esse ano, porque eu quero fazer uma Faremos esse ano. Antes dela virar idosa. Antes dela virar idosa, óbvio, né? Tá bom? Sim, acho. Grupo JR Falcão, Ventex da Força do Vento, Thalita, um beijo pros seus pais. Obrigada. A Catarina e o Jocely. Pro Miguelzinho. Babá dele, que ele ama Bá. Gente, a Bá é sensacional. A Babá é sensacional. Sensacional. A Bá, ele acorda falando Bá, porque ele sabe que a Bá já está em casa. A hora que ele acordou, ele fala Bá, procura Bá. Ai, e sem ela, olha, minha vida não seria a mesma. Sim. Realmente, a gente precisa... De rede de apoio, admitir que a gente precisa. Precisa. A gente se cobra muito, porque não, tem que dar conta. Não precisa. E um beijo pra Helena, que foi protagonista em terceira pessoa, mesmo estando aqui, tá, gente? Beijo! Obrigada, a gente só aprende com você. Obrigada. Verdade. Nossa, muita honra voltar. Tchau, pessoal! Boa noite!